O governo enviou recentemente 3 propostas de mudança na Constituição para o Congresso Nacional. Uma delas, que eu acho que vai ser aquela que vai ser aprovada mais rapidamente, vai ser a mais importante no curto prazo, é a chamada PEC emergencial. O objetivo é muito simples. O objetivo da PEC emergencial é pegar aqueles entes, seja União ou Estados, que estão com a água ali na altura do nariz, né? Ou seja, que estão com a corda no pescoço, ou seja, aqueles que estão com as suas finanças públicas muito comprometidas, e tentar dar a esses entes, União ou Estados, a capacidade, através de contenção de gastos, a capacidade de ajustar as suas contas. Pois bem, o governo federal será um deles, né, um dos entes contemplados pela PEC emergencial, ele vai poder implementar essa contenção de gastos. O mesmo vai acontecer provavelmente com os estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro e de Minas Gerais, que também estão numa situação fiscal muito complicada. Mas especificamente no caso da União, a PEC emergencial vai ter um efeito sobre o salário mínimo. Por quê? Porque a PEC emergencial, ela determina, caso aprovada, que aquelas despesas correntes não vão poder mais aumentar acima da inflação. E uma das despesas correntes que a União tem é o gasto lá com o piso da Previdência, que é o salário mínimo. Portanto, de uma forma indireta, o que a PEC emergencial vai fazer é limitar o crescimento do salário mínimo nos próximos 2 anos à expansão da inflação. A gente não vai ter mais aumento real no salário mínimo, algo que vem acontecendo nos últimos 25, 26 anos. Na verdade, desde lá do período do Fernando Henrique até agora, o salário mínimo no Brasil não parou de crescer em termos reais. Só para você ter uma dimensão do tamanho, se a gente colocar preços de hoje, né, entre junho de 1994 e outubro agora desse ano, outubro de 2019, o aumento do salário mínimo foi de quase 200%, ou seja, ele cresce 200% acima da inflação. No fundo, significa multiplicar por 3, né, o valor real do salário mínimo nesse período, entre junho de 94 e outubro agora desse ano de 2019. O que vai acontecer é que esse aumento real vai ser abortado, porque nos próximos 2 anos, caso a PEC passe, né, não vai haver aumento no salário mínimo. Você vai simplesmente, aumento real, né, no salário mínimo, você vai simplesmente garantir a manutenção do valor real do salário mínimo. Isso tem um impacto negativo, obviamente, sobre aqueles indivíduos que recebem o salário mínimo, porque o seu reajuste vai ser um pouco menor, mas talvez tenha um impacto muito positivo na geração de empregos. O salário mínimo ele sempre tem 2 efeitos na economia, ele ajuda um pouco a fazer uma certa distribuição de renda, ele ajuda um pouco a melhorar a distribuição dos salários, mas por outro lado, quando o salário mínimo fica muito alto em relação à produtividade do trabalho, o resultado é de destruição de empregos. Na minha opinião, é isso que está acontecendo hoje. Depois desses 25 anos de aumento seguido no valor real do salário mínimo, aumento real esse muito maior do que o aumento na produtividade do trabalho no mesmo período, o salário mínimo começou a ser um elemento que atrapalha a entrada dos jovens no mercado de trabalho. É um elemento que muito mais destrói emprego do que, de outro lado, melhora a distribuição de renda no país. Portanto, embora esse período sem aumento real de 2 anos no salário mínimo tenha esse impacto negativo sobre os indivíduos, sobre aqueles indivíduos que recebem salário mínimo, do ponto de vista dos indivíduos que não têm emprego, né, isso talvez tenha um impacto positivo, ou seja, você consegue reduzir a taxa de desemprego, aumentar, né, a possibilidade de geração de emprego e incluir no mercado de trabalho pessoas que hoje têm renda zero, né? Então, aqueles que já estão recebendo um salário mínimo terão provavelmente um reajuste menor, mas em compensação, uma grande quantidade de indivíduos, em especial indivíduos mais jovens, que estão fora do mercado de trabalho, mais jovens e também em especial nas regiões
norte e nordeste do país, nas regiões mais pobres, esses indivíduos provavelmente vão ser incorporados ao mercado de trabalho. Quer dizer, tem um lado positivo e um lado negativo. Na minha opinião, o lado positivo mais do que compensa essa breve interrupção na trajetória de aumento real do salário mínimo que a gente está vendo aí nos últimos 25 anos.